Escuderia Ferrari acerta na estratégia e Charles Leclerc vence o Grande Prêmio da Itália com pneus com 38 voltas. Oscar Piastri e Lando Norris completam o pódio e McLaren se aproxima da equipe Red Bull no Mundial de Construtores. E além disso, Max Verstappen terminou a corrida na 6ª posição. Vamos trazer neste vídeo um breve resumo do que aconteceu no Grande Prêmio da Itália. Mas antes de irmos para o resumo, vocês torcedores da Ferrari que curtiram a camiseta preta que a equipe utilizou nesse Grande Prêmio da Itália, na loja Overtake Store, tem a camiseta lá em edição limitada. E comprando com o link que está na descrição do vídeo e utilizando o cupom POINTF1, vocês vão ganhar 10% de desconto. Então corra, compre a sua camiseta antes que ela acabe. E vamos começar o vídeo informando que antes da largada, mostrou na transmissão que a maioria dos pilotos iriam para a pista com os pneus médios. E lá na frente, tínhamos apenas o Max Verstappen e Sérgio Pérez largando com os pneus duros. Tinha outros pilotos, mas eram ali para o meio até o fim do pelotão. Então, pensávamos que quem iria largar de pneus duros iria com uma estratégia de apenas uma parada. Mas não foi isso que aconteceu. Na largada, Lando Norris conseguiu largar muito bem, conseguiu manter a pressão ali, não deixar o Oscar Piastri ultrapassar, e vimos o George Russell acabando ficando sem espaço e ele passou reto na primeira curva e depois teve até um dano na sua asa dianteira. Só que na segunda variante, Oscar Piastri conseguiu ultrapassar o Lando Norris e depois Charles Leclerc ultrapassou o Lando Norris. Lando Norris mostrando que em mais uma corrida ele acaba perdendo as posições antes de completar a primeira volta. Além disso, tivemos Max Verstappen reclamando que Lewis Hamilton não deixou espaço para ele, e também tivemos o Nico Hülkenberg encostando no carro do Tsunoda e depois do Daniel Ricciardo. Da 6ª para a 7ª volta, Charles Leclerc conseguiu se manter próximo do Oscar Piastri, já podendo abrir a asa móvel, e vimos na 8ª volta Yuki Tsunoda abandonando por causa do dano de seu carro depois do contato com Nico Hülkenberg. Hülkenberg tomou 10 segundos de punição por causa disso, e depois vimos que o Daniel Ricciardo tomou 5 segundos de punição. Na volta 11, Pérez ultrapassa o George Russell e vai para a 7ª posição, e a equipe Mercedes chamou o George Russell para trocar os pneus e a asa dianteira que estava danificada. Enquanto isso, lá na frente, Oscar Piastri conseguiu abrir mais de 1 segundo de vantagem para o Charles Leclerc, e Lando Norris já estava chegando perto do piloto da Ferrari. Na volta 14, Norris já estava a menos de 1 segundo, e Leclerc estava a mais de 2 segundos do Oscar Piastri. Só que na volta seguinte, a equipe McLaren chama o Lando Norris para os boxes para fazer o undercut, e ele trava os pneus na hora de entrar no pit lane, e ficamos com aquela dúvida: será que Lando Norris ultrapassou o limite de velocidade? Na volta seguinte é a vez do Charles Leclerc e do Lewis Hamilton irem para os boxes, e Leclerc volta na 7ª posição atrás do Lando Norris, então a parada da McLaren deu certo. Na volta 17, Oscar Piastri foi chamado para os boxes e ele voltou para a pista com os pneus duros na frente do Lando Norris, e somente na volta 20 que o Carlos Sainz vai para os boxes e volta na 6ª posição atrás do Charles Leclerc. Então estávamos com Max Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, os dois largaram de pneus duros e ainda não tinha feito a parada, e Oscar Piastri em terceiro. Até que na volta 22, Max Verstappen vai para os boxes e a equipe Red Bull tem problema na hora de trocar o pneu dele e demora mais de 6,2 segundos na parada, e Verstappen ficou até furioso que ele socou o volante. Além disso, a Red Bull colocou novos jogos de pneus duros, mostrando que eles iriam fazer 2 paradas. Depois disso também Pérez parou, e Oscar Piastri começou a fazer volta rápida atrás de volta rápida. Lando Norris até o momento respondia fazendo uma volta rápida, só que logo depois Oscar Piastri fazia novamente a volta rápida. Só que com isso, Lando Norris começou a ter um desgaste nos pneus. E tivemos até uma falha na transmissão da Fórmula 1. Falha porque estava mostrando a briga ali na 7ª posição entre o George Russell e o Sérgio Pérez, só que lá na frente Lando Norris acabou escapando na segunda variante, e isso fez com que Charles Leclerc se aproximasse dele, e só vimos isso depois com o replay. Por causa do desgaste dos pneus, a equipe McLaren chamou o Lando Norris para os boxes na volta 33, e ele voltou na 6ª posição, atrás do Max Verstappen, e George Russell também foi chamado para os boxes.
Na volta 37, Lando Norris se aproxima do Max Verstappen e Verstappen até pergunta se é para defender ou para deixar o Lando Norris passar. A equipe Red Bull pede para ele defender. Na volta 38, tínhamos uma disputa entre George Russell e Sérgio Pérez novamente, e a McLaren chama Oscar Piastri para os boxes, e ele volta na terceira posição, atrás do Carlos Sainz e na frente do Max Verstappen e do Lando Norris. E ficamos com aquela dúvida, será que a Ferrari não vai chamar os seus pilotos? Então já estava tudo levando a crer que a vitória seria fácil da equipe McLaren, pois achávamos que a Ferrari iria chamar o Carlos Sainz e o Charles Leclerc, mas não foi isso que aconteceu. Na volta 40, Max Verstappen até que tenta se defender do ataque do Norris, mas na volta seguinte, Norris ultrapassa o Max Verstappen e vai para a quarta posição. Na volta seguinte, Max Verstappen vai para os boxes, ele precisava parar novamente para colocar pneus médios, e a McLaren informa para o Norris que a Ferrari não iria parar mais, então eles precisavam fazer volta rápida atrás de volta rápida. E olha como estavam os pneus do Charles Leclerc, hein? Na volta 44, Oscar Piastri, que estava em terceiro, já está a pouco mais de 1 segundo do Carlos Sainz. E na volta seguinte, Piastri consegue fazer a ultrapassagem sobre o Carlos Sainz. Mas Piastri ainda estava 11 segundos atrás do Charles Leclerc e faltavam 7 voltas para acabar o grande prêmio. Depois disso, vimos o Lando Norris chegando no Carlos Sainz e ultrapassando tranquilamente para assumir a terceira posição. E quando chegamos na volta 50, faltava 3 voltas para acabar a corrida, a diferença entre o Piastri e o Charles Leclerc era pouco mais de 7 segundos. Teve um momento que a equipe Ferrari até mandou uma mensagem no rádio para o Charles Leclerc pediu para não ser incomodado, o foco dele estava todo ali na pilotagem para não cometer nenhum erro, já que o pneu estava bem desgastado. A diferença entre o Leclerc e o Piastri chegou a cair para menos de 3 segundos na última volta. Mas não teve como para o piloto da McLaren. Charles Leclerc, para a alegria da torcida italiana e também para a alegria de todos os torcedores da Ferrari, venceu o Grande Prêmio da Itália. E que corrida, hein? A equipe Ferrari acertou na estratégia de fazer somente uma parada e conseguiu vencer uma corrida em casa, algo que não acontecia desde 2019 com o próprio Charles Leclerc. Bom, pessoal, estou deixando na tela para vocês como ficou o resultado final desse Grande Prêmio da Itália. Então tivemos Charles Leclerc vencendo a corrida com Oscar Piastri em segundo, Lando Norris em terceiro, Carlos Sainz em quarto, Lewis Hamilton em quinto, Max Verstappen em sexto, George Russell em sétimo, Sérgio Pérez em oitavo, Alexander Albon em nono e em décimo o Kevin Magnussen. Bom, agora a Fórmula 1 retorna daqui 2 finais de semana com a última corrida na Europa, que vai ser o Grande Prêmio do Azerbaijão. E eu já quero saber de vocês, o que vocês acharam desse Grande Prêmio da Itália e o que vocês acharam dessa vitória do Charles Leclerc. Estou aproveitando para deixar aí na tela para vocês como que está o Mundial de Pilotos e também o Mundial de Construtores. A briga está cada vez mais acirrada, hein? E lembrando que a loja parceira aqui do Point F1, a Overtake Store, tem as melhores camisetas da Fórmula 1. E se você ainda não tem sua camiseta, clica no link que está na descrição do vídeo para adquirir e use o cupom POINTF1 para ganhar 10% de desconto. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!